Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na sexta aula da sequência didática 5 do livro Aprender Sempre. Hoje eu vou tentar finalizar, porque tem algumas partes que a gente vai pular. Vamos tentar finalizar hoje, aí na segunda-feira a gente começa a parte de matemática, ok? Então vamos lá. Leitura e apreciação do texto. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai refletir sobre a importância de algumas palavras para compreender melhor as histórias. Antes de começar a reescrita, vamos pensar em um aspecto muito importante dos contos que contribui para o sentido do texto. Leia os trechos da história, A Camponesinha Sagaz, e observe as palavras em negrito. Em negrito, crianças, é essa parte que está escrito com a letra mais forte, mais preta, ok? Mais escuro. Então, o exercício pede para vocês prestar atenção nessas palavras, tá? Então, vamos lá. Depois a gente volta, chamando a atenção de vocês para essas palavras e a importância delas no texto. Houve uma vez um campônio que não possuía nem um pedaço de terra, apenas uma casinha. E a filha? Esta, um dia, disse ao pai: deveríamos pedir ao rei que nos desse uma quadra de terra. O camponês respondeu que haviam procurado, mas não conseguiram encontrá-las. Essa explicação de nada serviu, e o rei mandou que o trancassem na prisão, até que tivesse encontrado o tal objeto. Diariamente, os guardas levavam ao camponês a ração de pão e água, que é o que dão nas prisões, e sempre o ouviam lamentar-se e exclamar: ah, se eu tivesse dado atenção à minha filha! A moça retirou-se. Em seguida, despiu-se completamente. Assim, não estava vestida. Envolveu-se numa rede de pescar e não estava nua. Tomou emprestado um burro amarrando-lhe as pontas da rede no rabo, para que ele a puxasse. Assim, não estava montada e nem de carro. Fez o burro andar sobre o sulco produzido pelas rodas do carro, de maneira a tocar o chão só com o dedo maior. Desse modo, não estava nem na estrada, nem fora dela. Transcorrido alguns anos, um dia em que o rei passava em revista uma divisão, deu-se o caso que muitos camponeses detivessem em frente ao castelo, com os carros, depois de terem vendido a lenha. Alguns tinham atrelado bois e outros cavalos. Na manhã seguinte, lá estava um camponês pescando, em lugar seco. Passando por aí, o rei viu-o e mandou o batedor perguntar o que fazia aquele maluco. Perguntado, o camponês respondeu: estou pescando. À tarde, chegando em casa, o rei foi ter com a rainha, dizendo-lhe: por que és tão falsa para comigo? Assim, a moça teve de comparecer à presença do rei, o que lhe perguntou se realmente era tão sagaz e inteligente. A fim de prová-lo, ele lhe daria um enigma para resolver. Se o conseguisse decifrar, ele se casaria com ela. A moça respondeu prontamente que o decifraria. Então o rei disse: o que vocês entenderam nessas palavrinhas que está em negrito? Olha, vamos ler de novo para vocês, ver se vocês... houve uma vez, um dia, diariamente, em seguida, transcorrido alguns anos, na manhã seguinte, à tarde, prontamente. Essas palavras, elas nos ajudam a entender o texto, a compreender o texto, além de dar uma noção de tempo, de passagem de tempo na história. Por exemplo, um dia. Quando você lê,
essa passagem, o que vem na sua cabeça? Que há um determinado dia lá, não vai dizer no texto precisamente que dia é esse, mas um determinado dia, o pai disse. Diariamente, o que significa diariamente? Sempre, entendeu? Em seguida, ó, transcorrido alguns anos, o que a gente entende nisso aqui? Que se passou um tempo, né? Na história se passou um tempo. E um tempo relativamente grande, porque, ó, anos não é em seguida, não foi na manhã seguinte, foi transcorrido alguns anos. Então, uma passagem de tempo longa, entendeu? À tarde, olha, quando fala manhã, tarde, noite, amanhã, ontem, tudo significa um tempo na história. Por exemplo, quando eu falo que alguma coisa aconteceu ontem, é alguma coisa que já aconteceu. À tarde significa que eu estou num período que não é tarde ainda, mas eu estou me referindo ao período da tarde. Então, são passagens, são palavras que nos ajudam a entender principalmente essa função de passagem de tempo em um texto. Qual é a... Ó, eu acabei de falar lá em cima já. Qual é a função dessas palavras? Aquelas palavras que estão em negrito. O que elas nos ajudam no texto? Elas ajudam o que para a gente, quando a gente está lendo? Nos ajuda a entender a passagem do tempo na história. Certo? Escreva mais 5 palavras ou expressões que aparecem nas histórias e evidenciam passagem de tempo. Você pode consultar outros contos. Então, existe várias formas você vai encontrar várias formas de várias expressões em outros textos que remete a esse entendimento da passagem do tempo. Aí vocês vão escrever aqui 5, 5. Vocês vão escrever 5. Leia com atenção, assim, sabe? Às vezes em uma única história, você vai encontrar várias expressões. Aqui, a 7, reescrita coletiva. O que significa reescrita coletiva? E eu vou explicar por que nós não vamos fazer a aula 7. Reescrita coletiva, ó, vou ler aqui tudo. Ó. O que vamos aprender nessa aula, você e seus colegas vão reescrever uma parte da história. A camponesinha sagaz, tendo o professor como escriba. Como que nós faríamos essa atividade? Se estivéssemos em aula presencial, vocês iriam me contando a história e eu iria organizando ela na lousa, eu iria escrevendo ela na lousa. Por que coletiva? Porque não é feita por um único aluno, e sim feito por todos. Todos iam ter que dar a sua contribuição. Por exemplo, um ia começar, o outro ia dar continuidade, e eu ia ter apenas a função de escrever o que vocês estivessem falando. Entenderam? Por isso, não vai ter como nós fazermos essa aula, essa aula 7, tá? Então, ela nós não faremos. Quem sabe numa próxima oportunidade. Esperemos. Aula 8. Essa nós vamos fazer, ó. Planejamento, e eu quero ver a criatividade de vocês nesse exercício. Eu já imaginei um que eu faria. Aula 8. Planejamento de um enigma que combine com a história. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai planejar um enigma que poderia fazer parte do conto, A Camponesinha Sagaz. E se o rei propusesse outro enigma para a camponesa resolver, antes de se casar com ela? Aí, ó, infelizmente, aqui está pedindo com dupla. Infelizmente, nós não podemos trabalhar em dupla. Não estamos podendo, porque nós estamos cada um na sua casa. Então, é impossível trabalhar em dupla, né? Então, vamos ter que fazer individualmente. Mas aí, você pode fazer com seu irmão, com alguém da sua casa. Você pode pedir ajuda e vocês pensar na ideia juntos. Não tem problema nenhum. A gente só não está podendo fazer isso em dupla de colegas na sala. Mas na casa de vocês podem fazer com a ajuda de alguém. Com sua dupla de trabalho, planeje um enigma que poderia fazer parte dessa história. O que o rei poderia pedir para a camponesa decifrar? Agora é a sua vez. Qual seria o enigma proposto? Lembre-se de que ele deve ser difícil. Esse enigma pode ser uma charadinha, por exemplo.
tipo aquela charadinha o que é, para responder. Não tem problema. Aí eu quero ver assim, por exemplo, vocês podem, lembra do enigma da história? Que o rei pede várias coisas em um único enigma e ela tem que aparecer para ele do jeito que ele pediu? Então, vocês podem pensar no enigma, que não precisa ser tão complexo também, né? Pode ser uma única resposta, um único jeito de decifrar, tá? Qualquer um, gente. Aqui, ó, qual seria a resposta? Lembre-se de que a resolução deve ser bastante inteligente, igualzinho a vocês. Depois de finalizado todo o texto, você vai lê-lo para os colegas. Aqui você vai dar a resposta de como que a camponesa decifraria esse enigma. Seria a resposta dele, entendeu? A 9, escrita do enigma planejado. O que vamos aprender? Nessa aula você vai escrever com sua dupla o enigma a ser inserido no conto, a camponesinha sagaz. A partir do planejamento feito na aula anterior, escreva o enigma que fará parte da história, o enigma que você escreveu na aula 8. Ao terminar, leia o texto inteiro, verifique se precisa de ajustes e comece a ensaiar a leitura em voz alta, com sua dupla. Lembre-se das dicas fornecidas na sequência didática. Leitura de contos tradicionais. Então, o enigma nós vamos fazer, mas o finalizar a história não, tá? Então, vocês vão fazer a aula 8, que é o enigma e a resposta dele. Aqui seria a continuação, mas nós não vamos fazer. Só tô lendo para vocês. E aqui também, ó, o que vamos aprender? Nessa aula você vai ler o conto A Camponesinha Sagaz, com o episódio inserido por você e sua dupla. O que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que reescrever a história e inserir aquela parte que vocês criaram o enigma. Entenderam? Vocês teriam que fazer a história completa, com o enigma já existente, depois com o enigma que vocês criaram, e depois ler para a turma. Ó, depois do texto reescrito, uma parte do conto com seus colegas e professor, inserido um episódio e ensaiado a leitura da história, você vai ler o texto com sua dupla para os colegas da turma. Ou seja, nós não tem como nós fazer isso, não tem como vocês ler para a turma, tá? Então, por hora, a gente vai fazer, vou voltar lá para vocês entenderem. Por hora, nós vamos fazer, que dá para fazer tranquilo, sem precisar estar em aula. A aula 6, né? Eita! A 6, tá? Que é ler esse daqui e responder essas duas perguntas. A 7, não. A 8, sim, que é o enigma. A 8, sim. A 9, não, que seria reescrever toda a história e inserir o enigma que vocês colocaram. E a 10 seria ensaiar e ler para a turma, ok? Então, nós vamos fazer somente aquelas que eu falei, que é a 6 e a 8. A 6 e a 8, ok? Essa parte, crianças, da língua portuguesa encerrou. Olha que 10. Semana que vem iniciaremos o quê? Matemática. Olha que bom. Então, a parte de língua portuguesa já encerra hoje. Então, aí vocês têm o final de semana para vocês botar o livrinho de vocês em ordem. Segunda-feira a gente começa a matemática, ok? Bons estudos e até a próxima!